Amém, queridos. Eu quero trazer para vocês uma reflexão que Deus colocou no meu coração e eu fico muito feliz de poder trazer para você aquilo que Deus colocou no meu coração. Isso é um privilégio que Deus dá para as pessoas de comunicar a sua palavra. É verdade que quando a gente vai pregar a palavra de Deus, a gente tem que sempre ter temor, né? E quando a gente sobe num púlpito, eu tive um professor no seminário que falava assim: um dia que um pregador não tremer mais e não ficar apreensivo com a palavra de Deus, ele tem que parar de pregar, porque ele já está achando que é autossuficiente. Então a gente sobe aqui com uma responsabilidade muito grande. E eu espero que aquilo que Deus colocou no meu coração possa chegar no teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre um tema muito comum no nosso meio. Eu quero falar, na verdade, eu quero propor para você, certo? Isso que está aí no telão: vença o seu medo. Eu quero trazer para você uma reflexão de como as Escrituras Sagradas podem nos ajudar a superar o medo. O medo faz parte da nossa vida, ó. Não há como você dizer que nunca sentiu medo. Na verdade, quando a gente estuda um pouquinho sobre a fisiologia do ser humano, a gente sabe que olha só que coisa linda, 5 sentimentos, todo ser humano, em qualquer época da humanidade, de qualquer cultura, ele nasce com aqueles 5 sentimentos inatos. Isso é, aqueles sentimentos já nascem com todo ser humano. E um desses 5 sentimentos, eu não vou falar os outros 4, porque eu quero me focalizar aqui no tempo que eu tenho, neste sentimento. Um deles é o medo. E o medo faz parte da dinâmica humana. Ele tem a sua função. O medo nos ajuda, nos alerta, nos faz prestar atenção, nos faz aprender, nos ensina a não cometer falhas, ou não entrar em algumas coisas que não deveríamos entrar. Porém, existem outros tipos de medo que são aprendidos durante a história da pessoa. A pessoa vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai tendo as suas experiências no seu contexto, no seu ambiente, a sua criação, o seu tipo de cultura, a cosmovisão, aquilo que faz parte da vida, e outros medos vão surgindo. E estes medos, se não tratados, eles podem nos escravizar. Alguns domingos atrás eu preguei sobre parasitas, e um dos parasitas era o medo, é o medo, e nós temos que tomar muito cuidado. Mas eu queria propor para vocês nessa noite como a gente pode vencer os nossos medos. Mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre alguns medos que estão presentes nas nossas vidas, e com certeza você já presenciou ou viveu este medo nesses dias. Uma universidade de São Paulo, a PUC, ela fez uma pesquisa e um trabalho onde ela identificou quais eram os medos mais comuns dentro da cultura brasileira. O que o brasileiro tinha mais medo? Foi feito ali testagens, e eles foram avaliando, e eles chegaram a um veredito de quais são os medos que fazem parte da rotina, isto é, da vida do brasileiro. E eu queria mostrar alguns desses medos. Talvez você esteja sentindo ou sentiu já alguns desse medo. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta, antes de eu entrar nessa listinha de medos aí. Responda para o seu coração aí: o que te dá medo? O que você tem medo? Medo de escuro, medo de altura. Esses são os medos que praticamente todos nós já presenciamos. Mas outros medos mais profundos. O que te dá medo? Medo de ficar sem dinheiro? Medo de não casar? Medo de não ser bem sucedido? Do que você tem medo? Do que será que o pastor Arlindo tem medo? A irmã Lúcia, a irmã Luzia, do que você tem medo? Sérgio, do que você tem medo? Da corda arrebentar na hora do louvor? Tem medo? O que traz medo para você? Pensa um pouquinho sobre isso. Quero trazer aqui para vocês alguns desses medos. Dentre os medos que foram pontuados por essa pesquisa dessa faculdade de São Paulo, em primeiro lugar, disparado, o brasileiro tem medo, como a maioria dos seres humanos, da morte. A morte faz parte aí do coquetel de medos que nós brasileiros temos. Todo ser humano já vivenciou uma situação que lhe trouxe medo de morrer. A gente fala, né?
Muitos aqui falam assim: não, quando eu morrer eu quero que faz uma festa, quando morrer não vou ficar tão preocupado assim, mas quando vai chegando, quando o calo vai apertando, a gente começa a ficar esperto, não é verdade? Então morrer é um dos medos que, segundo essa pesquisa feita pela PUC, que mais assola, que mais aterroriza os brasileiros. Um outro medo que foi pontuado por essa pesquisa dessa faculdade é o medo de pessoas más. Lá em São Paulo isso é mais latente ainda. É engraçado isso, rapaz. Eu hoje fui correr, né? Hoje à tarde eu estava correndo, e aí logo depois do meu treino de corrida, nós temos o que nós chamamos de desaquecimento, a volta calma. Os professores de educação física sabem disso. Você tem que desaquecer, você não pode parar de uma vez, então você tem que ir reduzindo e caminhar. E eu vinha caminhando, e eu estou aqui na Rio de Janeiro, voltando para a minha humilde residência ali, certo? De repente, passa uma moto, começa a vir, eu senti que aquela moto desacelerou e começou a chegar perto de mim. Eu já fiquei assim preocupado, já sintomas do meu período de anos em São Paulo. Para quem não sabe, lá em São Paulo existem os sequestros e os assaltos feitos pelos motoqueiros. Então lá em São Paulo, quando uma moto acelerava perto da gente, a gente dava um pulo dessa altura aqui já, certo? Então eu já fiquei, você vê só como é que eu fiquei condicionado por viver 6 anos, certo? Dentro de um contexto, medo de pessoas ruins, pessoas más, assaltantes, pessoas que possam talvez entrar na sua casa. Quem viveu já essa experiência sabe o quanto que isso é horripilante, né? Conviver com pessoas más. Está em segundo lugar, segundo essa pesquisa. Em terceiro lugar, que foi pontuado por essa pesquisa, é o medo do desconhecido. O medo não somente de pessoas desconhecidas, mas o medo do que vai acontecer logo à frente. Pessoas que não conseguem ver uma perspectiva de vida para a sua vida, para os próximos dias, têm medo, ficam preocupadas, não arriscam, ficam neutralizadas. Na sequência, um outro medo pontuado por essa pesquisa é o medo de fracassar, principalmente aqueles cuja família é cheio de vencedores, pessoas que se deram bem, seja na área financeira, seja numa área esportiva, seja, enfim, numa área que lhe trouxe status. E quando você vê aquelas pessoas crescendo, gera uma pressão em cima de si, de você. Você vê o seu irmão, você vê o seu primo, você olha para o seu pai e vê pessoas que foram bem-sucedidas, e você então começa a ficar com medo de fracassar, com medo de ser uma decepção para as pessoas. Outro medo pontuado por essa pesquisa, está aí no telão, é o medo de viver só, a solidão. E isso é muito mais comum entre as mulheres. Infelizmente, o aumento de violência doméstica nessa pandemia teve números alarmantes. E muitas mulheres se submetem a uma vida de violência por causa deste medo que está aí no telão. Medo de ficar só, medo da solidão. Às vezes não é nem da violência, às vezes é estar num casamento abusivo, é estar vivendo numa situação ruim, mas pelo medo de ficar só, ou aceitar qualquer tipo de parceiro, certo? Por medo de ficar só. Esse é um dos medos pontuados por essa pesquisa. Outra é o medo da pressão que a sociedade traz, está aí no telão para você acompanhar. O medo que a sociedade impõe, os moldes que a sociedade põe para você. Você tem que usar mulher, para ser bonita tem que ter um manequim número 36, é isso que a moda impõe, não é isso que elas colocam? A gente vai nos manequins das lojas e só vê manequins magros. Já existe uma pressão sobre as mulheres em relação a isso. Os homens, para postar as suas fotos no Instagram, precisam estar sem aquela barriguinha, porque se colocar, então o homem, para ser bonito, tem que ter um tanquinho desenhadinho, e existe essa, eu estou falando só da parte estética. E quando existe então a pressão financeira, a pressão de ser bem sucedido, ou a pressão de ser alguém na vida, então essa sociedade começa a colocar inúmeros fatores que te pressionam, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Você vai para as empresas te sufocam com metas e objetivos que você precisa alcançar, e aí você vai somando essas pressões sociais que são colocadas, impostas para a gente, você vai gerando dentro de si medo de viver, e você tem a impressão, como você está vendo aí na foto, no telão,
a impressão de que você vive aí, quando você sai da porta da sua casa, em cima de uma corda bamba. Outro medo, outro item que está nessa lista de medos é o medo de ficar doente, é o medo de desenvolver síndromes. Hoje em dia, pessoas que estão desenvolvendo TAGs, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, outros como burnout, que está para quem trabalha excessivamente agora, TOCs. Então tem pessoas que têm medo de ficar doente. Hoje eu conversava com uma irmã muito querida, minha e dessa igreja, e ela falava: pastor, eu quase surtei, mas eu não quero surtar, eu não quero ficar doente por causa das pressões e das lutas que ela passou. A gente fica com medo de sofrer aí pressão por causa desse medo. Em uma outra matéria que não é essa de São Paulo, apresentou um novo medo que está surgindo para a nossa geração. Isso está em pesquisa ainda, não existe teses absolutas sobre isso, falando que, olha só que coisa interessante, não tem como mais fugir disso, que nós estamos desenvolvendo o medo de fracassar nas redes sociais. Você acredita nisso? O medo de não ter a sua foto com o número de likes, ou seus vídeos com o número de views considerados. Músicos, por exemplo, artistas, por exemplo, que precisam de visualizações, perdem a sua paz, porque os seus vídeos, as suas fotos, as suas produções postadas na internet não são contempladas. Posso te dar um conselho? Livre-se do medo. Eu não digo o medo que nasceu com você, aquele medo que te ajuda, aquele medo que te alerta. Eu estou falando dos medos que você aprendeu ao longo da vida. Mas talvez a pergunta que você faça para mim é: pastor, tá ok, beleza, fácil dizer, mas como? Como me livrar do medo? Como nos livrarmos do medo? Se eu estivesse fazendo algum aconselhamento para uma pessoa, talvez num ambiente de sete, num ambiente de estudo, eu falaria: faça terapia, e já daria o cartão da pastora Joana para ele, para procurar, né, pastora Joana? A pastora Joana me deu R$5 para eu fazer esse merchan aqui para ela. Não, estou brincando, ela não falou isso não, mas eu já indicava, e faça, isso é bom. Mas como eu estou falando de algo que é muito mais profundo, e eu não estou desdenhando aqui da psicologia, pelo contrário, ela tem a sua utilidade, mas eu quero trazer um caminho mais profundo e mais preciso, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? É essa palavra de Deus que traz para nós como nos livrarmos desse medo. Queria te sugerir nessa noite que você abra a tua Bíblia agora em 1 João capítulo 4, versículo 18, perdão. E esse texto muito conhecido, ele vai trazer a resposta para mim e para você, de como nos livrar dos medos. Enquanto você abre aí, responda para mim com um gesto bem rápido: quantos de vocês já sentiu ou está sentindo algum desses medos que nós falamos aqui? Levante a mão para que eu possa saber. Quem já vivenciou algum medo desse aí? Então essa palavra é para você que está em casa. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz o seguinte: no amor não há, repita comigo, no amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, eu deixei bem sublinhado aí no telão para você ver, o perfeito amor expulsa o medo. Algumas versões dizem assim: o perfeito amor lança fora, joga para fora. É a mesma palavra usada para apostoléu, remetidos, enviados para fora, saltados para fora. Expulsa é jogado para fora. O amor expulsa todo o medo. Por quê? Porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja bem, eu estou separando bem para você entender. O medo ao qual eu estou me referindo não é aquele medo que Deus colocou em você, que você nasce para te alertar do fogo, do calor, do frio. Esse medo é inato, precisa existir para você sobreviver. Eu estou me referindo aos medos aprendidos, aqueles medos que foram colocados na sua cabeça por causa daquela lista que eu te falei agora há pouco. Medos que te oprimem, medos que fazem com que muitas pessoas não consigam viver, fluir. E eu quero trazer essa palavra de vitória para você nessa noite, para você que está em casa. Como vencer o seu medo? Vença o seu medo com a palavra de Deus. É este ânimo que eu quero trazer para você, é este vigor que eu quero trazer para você, porque talvez você está aqui nessa noite, aí na sua casa, aprisionado por alguns desses medos, e isso tem te sufocado, isso tem te feito engolir muitos sapos muitas vezes, porque você não consegue fazer o que a Bíblia está dizendo para você agora nesse momento, que o perfeito amor expulsa esse medo, lança fora, joga para fora, para longe de você. O medo de se relacionar, o medo de ter uma família, o medo de fracassar, o medo de ter aí um emprego novo, o medo de ficar desempregado por muito tempo, o medo de pegar o Covid. Eu falava hoje com a Shirley, né, Shirley? Sobre, a Shirley falava para mim o quanto que foi difícil para eles, da área de saúde, trabalhar nesse período de pandemia, as pessoas com medo, né, daquela situação. Imagina os que trabalham direto na zona de frente ali, encarando o problema. O medo então é expulso por esse perfeito amor. Mas agora, como isso acontece? O verdadeiro significado do amor é a solução para vencer os nossos medos. Por quê? Está aí no telão a pergunta. O verdadeiro sentido do amor, se você e eu, preste atenção, entendermos o que é o amor, o que é esse perfeito amor, nós vamos ter aí as ferramentas bíblicas para vencer esse amor. Por quê? Primeiro, acompanhe comigo aí. Deus é amor. Todo medo é expulso, é diluído, é debelado, é vencido, porque o verdadeiro exemplo e significado do perfeito amor é o próprio Deus. Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Que amor é esse? É um amor que não dá para compreender. Olha só o que diz aí o texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 8, voltando alguns versículos acima, o texto está dizendo o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus. Preste atenção, olha só o que o texto está dizendo: quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não há como você e eu dizer que conhecemos a Deus se nós não amamos. E eu não estou referindo-me às paixões desse mundo, eu não estou me referindo à paixão que um homem tem por uma mulher ou que a mulher tem pelo homem. Eu não estou falando desses sentimentos humanos que são bons, que precisam ser considerados. Eu estou falando de um perfeito amor. Eu estou falando de um amor que transcende os sentimentos. É esse amor. O próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, o próprio Deus. Para você entender o que significa amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira só tem um significado quando você faz essa dinâmica que eu vou te falar aqui agora. Eu tenho filhos, você também tem. Imagina um filho teu pregado numa cruz, cravado, sendo humilhado, achincalhado, xingado, e você tendo todo o poder nas suas mãos para salvar o seu filho daquela situação. Você, por amar a humanidade, deixa o seu filho morrer no lugar dos pecados da humanidade. Consegue imaginar? Você consegue imaginar essa linda princesa sua aí, pregada numa cruz, e você com poder na mão de tirá-la de lá, você deixá-la presa lá?
sofrer? Você entende o amor de Deus agora? É um amor que foi suficiente para deixar o Filho dele morrer por amor à humanidade. Ele amou o mundo de tal maneira. É por isso que esse amor de Deus, ele é perfeito, amém, igreja? E ele te dá o subsídio para expulsar, porque quando a Bíblia diz que o perfeito amor expulsa todo medo, ele está dizendo que o próprio Deus na sua vida expulsa todo medo. Mas como fazer isso? Conhecendo a Deus, porque aquele que não ama, como nós acabamos de ler, não conhece a Deus. Vamos pela lógica, então quem conhece a Deus é porque ama, então ame ao Senhor. Se a sua vida talvez esteja sendo dominada pelo medo, talvez você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ajude, porque a tua palavra diz que eu preciso te buscar mais, eu quero te amar, eu te amo. Como diz a canção da Heloísa Rosa, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais. Outra coisa do porquê, o porquê nós conseguimos encontrar aí em Deus, nesse perfeito amor, o que precisamos para livrar desse medo é que quem ama obedece. Então Jesus e Deus estarão presentes na sua vida. Olha só o que diz agora o Evangelho de João, no capítulo 14, acompanha aí comigo, na sua Bíblia, na sua porção da Escritura, João 14, rapidamente, versículos de 21, diz-nos o seguinte o texto, olha só, em diante: quem tem os meus mandamentos e os obedece, este é aquele que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Olha só, uma outra maneira de expulsar todo medo, Paulinho, é obedecendo. Quando você, Paulinho, quando você, irmão, irmã, você que está em casa, quando você obedece a Deus, você está expressando o seu amor por Deus. A melhor forma de comprovar, porque se eu perguntar aqui para todo mundo, quem ama a Deus aqui? Todo mundo vai levantar a mão, certeza. Mas o termômetro que comprova esse amor é quando você obedece. É quando você olha para a sua vida e fala assim: puxa, isso está errado, isso não agrada a Deus, isso desobedece a Deus, mas eu amo a Deus, eu vou deixar de fazer isso. Quando isso acontece, começa no mundo espiritual um movimento maravilhoso de Deus em sua direção, como diz o texto agora. O texto aqui está dizendo: aquele que me ama, me obedece, então será amado pelo meu Pai e por mim, e eu e o meu Pai, nós nos revelaremos. Olha que sensacional isso, nós nos revelaremos a Ele. Aquele que me ama, me obedece, e quem me obedece, nós nos revelaremos a Ele. Aí sim, nós conseguiremos ter os medos expulsos e continuaremos. O próximo texto que diz é também porque o amor é o fruto do Espírito que fortalece o Filho de Deus. Olha só o que diz Gálatas agora, capítulo 5, rapidamente, para nós seguirmos aí para o final. Gálatas, capítulo 5, vai mostrar para nós um pouco de o que nós podemos ter, como ter este fruto que é gerado dentro de nós. O versículo 22 diz-nos o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, amém? Olha só, isso significa que quando eu encho-me do Espírito Santo, este fruto é gerado dentro de mim. Esse fruto nasce dentro de mim, ele brota dentro de mim. Mas para isso acontecer, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto dele vai gerar em ti a força e a capacidade de superar os seus medos. O amor também tudo suporta. Olha só o que diz aí Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Olha só o que diz para nós. Eu não vou ler todo o texto, porque nós já vamos para o nosso final, mas aí, a partir do versículo 4, existe uma lista imensa do que o amor é capaz de fazer. O amor é paciente, o amor não arde em ciúme, o amor, ele alcança as pessoas. E o final desse texto diz
que permaneçam a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. O amor, segundo o texto de 1 Coríntios 13, diz-nos a palavra que se em ele tudo o que fizermos seja a coisa mais extraordinária, de nada valerá se não existir o amor. Eu gostaria que você refletisse nisso. O amor também é um mandamento. Mateus 22, Jesus ministra para nós, a partir do versículo 37, do capítulo 22, ele deixa para a sua igreja os mandamentos: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Quando você obedece esses mandamentos, estes mandamentos farão com que você ame a Deus, te instruirão a amar a Deus. E quem ama a Deus e ama ao seu próximo, tem os seus medos diluídos, debelado. Quer perder o seu medo, irmão? Irmã, encha-se do amor de Deus. Não negocie mais. Busque ao Senhor. Ele é amor. Eu tenho essa palavra para oferecer para você, mas ela não fará sentido algum e não terá efeito algum se você não aceitar. Quem sabe essa noite, para você que está em casa e para você que está aqui, chegou o momento de você parar de olhar para as coisas que te dão medo, parar de olhar para o seu passado e começar um novo momento hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa: pare de revisitar o seu passado. Hoje você tem a oportunidade, presta atenção, você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor do que você era, exatamente por causa do seu passado. Foi a experiência que você teve lá que pode transformar você num vitorioso, uma vitoriosa. A decisão é sua. O que aconteceu no teu passado não pode te definir. Serve para ensinar, mas não deve definir. Não tenha mais medo. Lance as suas ansiedades, como diz em 1 Pedro, no Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Quantos querem expulsar os medos desse dia da sua vida? Fecha teus olhos agora em nome de Jesus.